como pode ser que o processo todo tenha ficado um pouco nebuloso para algumas pessoas, né, eu vou voltar aqui uns 2 passinhos para a gente poder seguir adiante, certo? Então, o que aconteceu na aula passada foi que a gente viu que existiam 2 formas da gente tratar os escoamentos de fluidos, né, ou na perspectiva de sistemas ou na perspectiva de volume de controle. E que a gente podia observar um mesmo processo de ambas as formas, né? O que aconteceria de diferente era justamente a modelagem matemática que a gente ia ter que usar, certo? Então, por exemplo, nesse primeiro caso, a gente tinha uma abordagem de sistema, que era a abordagem lagrangiana, em que esse processo da gente apertar a válvula aqui desse desodorante de Reynolds, e isso sair uma parte, né, da massa que estava contida aqui nessa latinha, né, esse processo aqui, quando a gente estudava ele na perspectiva de um sistema, a gente entendia isso como um processo de expansão do sistema. Por quê? Porque a massa de fluido do sistema era constante, né? Uma massa é uma quantidade fixa e identificável, né? E isso era a definição de sistema. Se a gente observava esse mesmo problema na perspectiva de volume de controle, então a gente delimitava o que era a nossa região de estudo, que era a própria lata, né, de aerosol, e na medida que isso aqui fosse pressionado e uma massa saísse desse volume de controle, a gente estava observando esse processo como uma descarga de fluido, certo? Então, simplesmente houve variação da massa contida no volume de controle. Então, partindo dessa premissa, né, de que a gente tinha 2 perspectivas para analisar o mesmo problema, a gente disse que ia escolher trabalhar com a perspectiva de volumes de controle, né, e para fazer isso a gente precisava converter todas aquelas equações que a gente conhecia, né, já da vida pregressa aí de vocês, que tinham sido formuladas para sistemas, em equações para os volumes de controle. Então, quando a gente fez isso, a gente passou por cada uma dessas equações de conservação aqui, escreveu elas de uma forma que fosse apropriada para fazer essa conversão para a perspectiva de volume de controle. Então, como que a gente fez isso? A gente escreveu todas as equações de conservação em termos de uma taxa de variação de uma propriedade extensiva do sistema. E essa propriedade extensiva, ela poderia ser descrita como uma integral de uma propriedade intensiva correspondente vezes uma medida de massa ou volume desse sistema, em que a gente faria uma integração, certo? Então, a gente fez isso para a conservação da massa, a gente fez isso para o momento linear, né? Taxa de variação da propriedade extensiva ao momento linear. Momento linear é dado por propriedade intensiva, velocidade, vezes uma medida de tamanho, dm, para ser integrado na massa, ou ρdv, para ser integrado no volume, né? Fizemos isso para a conservação da energia também, taxa de variação da energia total expressa como Ezinho vezes dm, ou Ezinho ρdv. Fizemos também para a conservação do momento angular, taxa de variação do momento angular, e fizemos também para a segunda lei da termodinâmica, para a propriedade entropia, certo? Fizemos isso aqui tudo, beleza. Quando nós fizemos isso, nós dissemos assim, ótimo, essas equações foram todas descritas em termos de uma propriedade extensiva, né, de taxa de variação dessa propriedade extensiva, tá? E aí, só que isso aqui tudo tinha sido desenvolvido para sistemas, não para volumes de controle. Então, quem ia fazer essa ligação do que tinha sido desenvolvido para sistemas com o que a gente vai usar na perspectiva de volume de controle era o teorema de transporte de Reynolds, era a ferramenta que a gente ia usar, né? Então, a gente descreveu e deduziu a equação do teorema de transporte de Reynolds, né? E vimos que essa equação do teorema de transporte de Reynolds relacionava a taxa de variação de uma propriedade extensiva qualquer do sistema
com a taxa de variação dessa propriedade no volume de controle e o fluxo dessa propriedade. Ó, veja que eta é a propriedade que é intensiva, correspondente a esse N aqui, né? Através da superfície de controle. Então, se a gente retornar aqui a nossa tabelinha, né? A gente tinha justamente uma relação de quais eram as propriedades extensivas, que seriam nossos N's, e quais eram as propriedades intensivas, que eram correspondentes, né, a cada uma delas, certo? Então, foi isso que a gente fez na aula passada, e aí a gente aplicou esse nosso teorema de transporte de Reynolds, né, justamente para a equação de conservação da massa, né? Então, nós trabalhamos com a equação da conservação da massa no volume de controle, e para fazer a escrita, né, de como que a equação ficaria para um volume de controle, a gente partiu do que a gente tinha para um sistema, juntou com o teorema de transporte de Reynolds, dissemos que M agora era N de navio, que era a propriedade extensiva lá do teorema de transporte de Reynolds. O eta correspondente era justamente igual a 1, né, para a massa, de acordo com aquela tabela. E aí a gente chegava na equação de conservação da massa para um volume de controle. Quando a gente comparava essa equação, né, com a equação para o sistema, a gente viu, ó, dm dt do sistema é igual a zero. Então, esse termo aqui sempre ia ser igual a zero. E aí a gente chegava na nossa forma final da equação da conservação da massa, certo? Isso foi o que nós fizemos na aula passada. Partindo dessa equação aqui, a gente considerou o caso, né, do escoamento de fluidos incompressíveis, né, tipicamente líquidos, fluidos cuja massa específica não varia nem com o espaço, nem com o tempo. E aí a gente chegou nessa forma simplificada da equação da continuidade, né, da equação da conservação da massa, e vimos que essa quantidade, né, representava o que a gente chamou de vazão volumétrica, né, que era uma medida de volume de fluido que escoava por unidade de tempo. E aí a gente fez uma questão relacionando-se, né, com essa situação aqui, certo? Bom, na aula de hoje, a gente vai também trabalhar com a equação da conservação da massa, inicialmente, e em seguida a gente vai começar a tratar do caso da equação de conservação do momento linear, tá certo? Nesse momento, já que a gente já tratou do caso dos fluidos incompressíveis, resta para a gente trabalhar com o caso dos fluidos compressíveis, né, cuja massa específica varia. Então, se a gente tratar do escoamento em regime permanente, ainda que a massa específica ela possa variar com espaço e tempo, né, no caso de um regime permanente, a massa específica só é função, né, das coordenadas espaciais. Então, não existe dependência temporal da massa específica, ou de qualquer propriedade do escoamento, né, em regime permanente. Então, esse primeiro termo aqui, ele fica sendo igual a zero, certo? E aí, nos resta justamente essa segunda parcela aqui para a gente trabalhar. Aí vocês podem dizer assim, essa integral é praticamente igual a outra, né? É praticamente igual, mas não é igual, né? Na outra, a gente tinha simplesmente o produto escalar da velocidade com a área, para ser avaliado em toda a superfície de controle. Aqui, a gente tem o produto escalar multiplicado pela massa específica do fluido. Então, quando a gente faz essa multiplicação, né, pela massa específica, veja que as dimensões, elas ficam sendo massa por volume, que seria a massa específica, comprimento por tempo, que seria a velocidade, vezes a área, né? Então, as dimensões disso daqui ficam sendo massa por unidade de tempo, tá?
Então, essa medida aqui, a gente chama de vazão mássica. Enquanto no caso dos fluidos incompressíveis, a gente dizia que a vazão volumétrica tinha que ser somatória da vazão volumétrica em todas as entradas, né? E saídas, tinha que ser igual a zero. Aqui, a quantidade que a gente vai avaliar é a vazão mássica, né? Por quê? Porque justamente essa massa específica do fluido, ela vai poder estar mudando desde a seção da entrada até a seção de saída. Certo? Professora, então, eu não entendi muito bem não que é essa vazão mássica. Imagina que a gente... Você entendeu o que era vazão volumétrica? Sim. Era uma quantidade de fluido que escoava por unidade de tempo, e essa quantidade a gente mediu o volume dela, não era isso? Agora, a vazão mássica, a gente, em vez de medir o volume dessa quantidade de fluido que escoa, em vez de eu dizer que escoa, por exemplo, 1 metro cúbico de água a cada, sei lá, 20 minutos, agora eu vou dizer que escoam 1.000 quilos de água a cada 20 minutos. É a mesma, se você for analisar o processo, é o mesmo, né? 1 metro cúbico de água... Só muda a unidade, tipo isso. Muda o que você está medindo, né? Porque a vazão volumétrica você está medindo volume, né? Metros cúbicos que está escoando desse fluido, litros do fluido que está escoando. E na vazão mássica você está se preocupando com a massa dele. Então, tá, porque às vezes dependendo do líquido, a massa do volume, não é? Exatamente. Né? Por exemplo, para a água, 1 metro cúbico tem 1.000 quilos. Né? Então, se tem um escoamento de 1 metro cúbico por hora de água, você tem um escoamento de 1.000 quilos por hora de água. Se esse escoamento é de óleo, vamos dizer que esse óleo tem uma densidade relativa a 0,8. Então, 1 metro cúbico de óleo que escoe por hora equivale agora a 800 quilos de óleo que escoa por hora. Certo? Porque justamente a medida da vazão mássica, ela depende aqui da massa específica desse fluido. Certo? Então, a gente está medindo, quando a gente mede vazão mássica, a gente está medindo a massa propriamente do fluido que está escoando. Ok? Então, isso aqui é importante para gases, né? Especificamente pelo fato de, numa seção de entrada, em relação a uma seção de entrada, a massa específica na saída pode ser diferente. Né? Então, nesse caso, a gente diz que a gente tem a mesma vazão mássica e não a mesma vazão volumétrica, né? A mesma massa de fluido pode ocupar espaços diferentes, volumes diferentes na seção de entrada e na seção de saída. Por exemplo, se você tiver... Vamos supor que você tem, sei lá, um compressor. Você tem aqui um compressor. Na seção de entrada, você pode ter um aporte aqui de um gás numa dada temperatura e pressão, em que ele vai ter uma dada massa específica, e na saída você vai ter o gás numa outra condição de temperatura e pressão. Então, a massa específica dele pode ser diferente. Certo? Então, eu vou deixar isso aqui de vermelho, essa daqui, para depois eu me lembrar desse exemplo e poder usar isso aqui como as próximas situações, tá? Bom, continuando, né, o último caso que a gente tem a analisar seria o último caso de simplificação, né, que eu quero dizer. Seria o caso de escoamento uniforme. Né? Então, o escoamento uniforme implica numa velocidade constante
ao longo de toda a área da seção transversal. Então, no escoamento uniforme, a gente diz que as propriedades naquela seção são constantes. Então, oxente, minha integral sumiu. Então, ao invés de a gente ter que trabalhar com a integral de ρ VdA, se a gente tiver, no caso do escoamento uniforme, né, então, a gente pode trabalhar simplesmente com os produtos, né, e o produto vetorial entre essas quantidades. Ok? Bom, então essa questão aqui, essa primeira questão, diz respeito a justamente uma situação dessas, né, em que a gente tem um fluido incompressível que está numa condição aí de escoamento. Então, ele diz assim, ó, uma turbina de um avião consome 0,34 quilos por segundo de combustível e 29,5 quilos por segundo de ar quando opera na condição de cruzeiro. A velocidade média dos produtos de combustão em relação à turbina é de 457 metros por segundo. Estime a massa específica média produzida dos gases, massa específica média dos gases produzidos na combustão, sabendo que a área da seção de descarga da turbina é 0,325, né? Então, veja só. Se a gente pegar a nossa equação de conservação da massa, pessoal, digamos assim, da forma geral, viu? Sem vocês precisarem fazer nenhuma consideração aqui ainda. Essa é a equação inicial, né, de conservação da massa. Se a gente observar o enunciado, ele fala do caso de uma condição de escoamento, que seria a condição de cruzeiro, né? A condição de cruzeiro é justamente aquela condição de viagem, né, em que a gente tem o avião numa condição em que ele não vai mudar de altitude, ele não vai acelerar, ele não vai frear, né? Não é como se fosse uma decolagem ou um pouso, né? É aquela condição, digamos assim, de cruzeiro realmente, né? As condições não mudam. Então, a gente pode pegar a nossa equação de conservação da massa e entender que o processo que a gente está tratando é um processo em regime permanente, né? Isso aí vai resultar para a gente em uma equação da conservação nessa forma, certo? Então, a gente vai avaliar esse produto escalar VdA vezes a massa específica em toda a superfície de controle. Então, se a gente tomar aqui uma turbina dessa forma para ser o nosso volume de controle, a gente vai ver que existe uma entrada de ar, né? Uma entrada de combustível e uma saída de produtos de combustão, né? No enunciado, ele fornece a vazão mássica dessa corrente de ar e a vazão mássica da corrente de combustível. Perceba que, dessa forma que eu descrevi aqui na figura, né, eu tenho duas entradas numa mesma seção, né, e uma única seção de saída. Se eu quisesse, eu podia descrever isso dessa maneira aqui, tá? Uma seção correspondente à vazão mássica de ar, uma seção correspondente à vazão mássica de combustível, para produzir uma corrente aqui de saída, ok? Isso só depende dos dados que são fornecidos para vocês e de como vocês querem descrever o problema, ok? Bom, então a gente vai avaliar todos esses termos referentes à vazão mássica nas seções de entrada e saída desse volume de controle. Então, nossa superfície de controle é composta por uma seção de entrada e uma seção de saída. Esse somatório tem que ser igual a zero. E
perceba que essa integral aqui de ρ v escalar dA, né, corresponde justamente ao termo que a gente chamou de vazão mássica, né? Se vocês olharem aqui no nosso slide anterior, a gente chamou isso daqui, ó, de M ponto, certo? Esse termo ρ v escalar dA, a gente chamou de M ponto, que seria a vazão mássica. Então, as vazões mássicas na entrada tem que ser, mais o termo referente à vazão mássica na saída tem que ser igual a zero. Perceba, porém, que na seção de entrada, a gente tem, vou colocar aqui, de maneira mais explícita. A gente tem uma massa específica do ar, né, sendo referente à entrada do ar, uma velocidade referente à entrada do ar, uma área de escoamento referente à entrada de ar, né, e que, sendo uma entrada típica, né, ele não faz nenhuma outra descrição, a gente vai entender que esses vetores, ó, eles formam um ângulo aí de 180 graus entre velocidade e área, certo? Então, a gente teria esse primeiro termo para a entrada de ar, esse termo para combustível, e para a seção de saída, a gente iria escrever, né, massa específica dos produtos de saída, velocidade da saída, área da saída, e o ângulo formado na seção de saída, percebam que ele é um ângulo de 0 graus, né? Porque justamente o vetor velocidade, ele está aí apontando na mesma direção que o vetor que caracteriza a área. Então, o ângulo deles aí é de 0 graus. E aí, a gente vê que esse primeiro termo, então, fica com sinal negativo. Esse segundo termo também, né, devido ao cosseno de 180. E o terceiro termo fica com sinal positivo. Esses valores de massa específica do ar, velocidade do ar, área de entrada, não foram fornecidos, né? Mas a gente sabe que esse produto aqui corresponde simplesmente à vazão mássica da corrente de ar. E o mesmo a gente vai fazer para esse termo referente ao combustível. Certo? Então, se o nosso interesse é o de determinar a massa específica desses produtos de saída, então isso daqui eu posso botar para esse outro lado da equação, né, com sinal positivo. E passar esse termo daqui, né, dividindo todo mundo. Oxe. Então, a gente, para calcular essa massa específica do ar, a gente fica com a soma de 0,34 com 29,5, dividido pelo produto da velocidade vezes a área. Certo? Isso aí dá aproximadamente 0,20 quilos por metro cúbico. Deu certo, pessoal, essa questão? Todo mundo entendeu aí o que a gente fez, o que a gente não fez? Ficou dúvida em algum ponto? Professora?
no Mzinho, M do ar e M do combustível, tá? É porque que é negativo o menos ali na frente. Porque, perceba, a seção, o combustível e o ar, eles são alimentados, né, nesse volume de controle. Então, é uma seção de entrada típica. Lembra que na aula passada eu mostrei para vocês esse slide aqui, em que a gente fazia a avaliação do produto escalar da velocidade com a área, né? Se a gente tem uma entrada típica, geralmente a velocidade, ela forma esse ângulo de 180 graus com a área, certo? E aí, se isso ocorre, o produto escalar entre esses dois vetores fica sendo módulo de um, módulo do outro, cosseno do ângulo formado entre eles, que seria de 180 graus. Aí, cosseno de 180 produz, né, o sinal negativo, menos 1. Na seção de saída normal, né, uma saída típica, a gente tem o ângulo formado sendo um ângulo de 0 graus, e aí esse valor, né, fica sendo positivo, porque o cosseno aqui fica sendo de 0. Certo? Certo, obrigado. Então, aqui na figura a gente tinha justamente essa situação. Uma dúvida é aí no início da questão. É porque que cortou a primeira integral. Porque no enunciado, sério, ele diz assim, que o avião, né, consome isso na condição de cruzeiro, que é aquela condição em que o avião, ele não sobe, não desce, ele está numa condição, digamos assim, de regime permanente. Então, não tem variações com o tempo. Então, por isso que a gente cancelou esse primeiro termo. Entendi. Então, no caso, aqui no final, você não resolveu essas integrais, não é isso? Não foi preciso resolver nenhuma integral, porque nessa questão, perceba que ele não fornece para a gente nenhum perfil de velocidades que a gente deve integrar, então a gente pode trabalhar com os valores médios, né, na seção. A próxima questão que a gente vai fazer envolve usar essas integrais. Entendi. Obrigada, professora. De nada. Posso passar para a próxima? Só mais uma dúvida. Esse é mássica do ar e mássica do combustível. Quando você substituiu aqui, que eu entendi o negativo dos dois. Mas, no caso, a mássica deles é igual a ρ vezes o volume vezes a área, é isso? Por isso que você substituiu? Ρ vezes a velocidade vezes a área, né? Aqui é velocidade, ó, esse V é velocidade. Sim. Certo? Mas, pronto, isso é igual a mássica deles. Isso. Então, entendi já os dois, só isso. Obrigada. Certo? Nada. Então, pessoal, essa questão aqui, que é a nossa próximo elemento, né, a trabalhar, ela traz justamente uma situação em que a gente tem um perfil de velocidades, né? Então, a velocidade muda ao longo da seção de escoamento que a gente está trabalhando, certo? Então, o que ela diz? O fluido em contato direto com uma parede sólida tem velocidade 0 nessa condição, devido àquela condição de não escorregamento que eu já falei para vocês, né? O fluido, ele é solidário ao contorno sólido com o qual ele interage. Então, ele adquire velocidade igual a 0. Assim, o fluxo sobre uma placa plana adere à superfície da placa e forma uma camada limite, que é aquela camada em que a gente vê os efeitos viscosos, conforme a figura. O fluxo acima da placa é uniforme com velocidade V igual a U apontando na direção I, onde U vale 30 metros por segundo. A distribuição de velocidade dentro da camada limite, ou seja, quando Y varia de 0 até delta, ao longo do trecho CD, é aproximado por essa equação aqui.
A espessura da camada limite nesse ponto D é 5 milímetros. O fluido é ar com massa específica de 1,24. Considere que a largura da placa é de 60 centímetros na direção perpendicular ao plano da figura, então sai aí desse plano da figura, certo? Calcule a vazão mássica pela superfície de controle BC desse volume de controle definido por A, B, C, D. Então, o nosso volume de controle é esse aqui que está destacado, né? A, B, C, D. Isso aqui, ó, eu estou mantendo meu mouse retíssimo, viu? Isso não é meu Parkinson, isso é outra coisa. Então, esse é o nosso volume de controle, é essa região que a gente quer estudar, certo? E aí a gente consegue ver, ó, que existe uma entrada de fluido aqui, ó, com velocidade constante, U, nesse volume de controle, e existe uma saída de fluido aqui ao longo desse trecho CD com um perfil, ó, de velocidades. Então, a velocidade varia ao longo dessa área aqui de escoamento, certo? Isso aqui, ó, tem espessura delta nesse ponto, e essa largura aqui é a largura W que ele colocou no enunciado, certo? Então, a gente vai trabalhar com essa configuração aí do escoamento. Para avaliar, ó, veja só, o que ele quer que a gente avalie é o fluxo através desse trecho aqui, ó, B para C, certo? Então, vamos lá. A gente vai pegar a nossa equação da continuidade, a equação da conservação da massa. Como no enunciado não é fornecido nenhuma informação indicando variações temporais, a gente vai dizer que esse escoamento ocorre em regime permanente, certo? E aí a gente vai ficar com essa expressão para conservação da massa, que é justamente a integral na superfície de controle desse produto escalar por V dA. Então, a gente vai pegar essa superfície de controle e vai dizer que ela é composta pela seção AB mais a seção BC mais a seção CD mais a seção BA, certo? São essas as partes do nosso volume de controle. O que a gente tem interesse de calcular, veja só, é a vazão mássica ao longo do trecho BC. Esse é o nosso interesse. Então, ao invés de eu trabalhar com isso aqui descrito dessa maneira, eu vou simplesmente chamar isso aqui de M ponto BC, certo? Que é o que eu tenho interesse em trabalhar. Além disso, né, se a gente olhar aqui a própria figura, né, e o enunciado da questão, ele coloca aqui, ó, o fluido em contato com uma parede sólida tem velocidade zero nessa condição. Então, ele já diz para a gente, ó, que a velocidade do fluido, quando ele está em contato com uma fronteira sólida, é zero, devido à condição de não escorregamento. Se essa velocidade aqui, ela é zero, então esse trecho aqui, eu já não preciso trabalhar, né, não preciso avaliar a vazão máxima, porque se não tem velocidade, como é que vai ter escoamento? Certo? Então, esse aqui é zero. Tranquilos até agora? Sobrevivendo? Show. Então, pessoal, assim sendo, né, a gente vai trabalhar com o que nos restou. Então, a gente vai avaliar essas integrais para calcular essa vazão máxima aqui. Certo?
Deixa eu botar a figura de novo, porque a figura ajuda. Nessa seção aqui, AB, né, a gente tem uma condição de escoamento em que a velocidade ela é uniforme em toda a área. Vocês concordam comigo? E nessa seção AB, a gente também tem o fato de que a velocidade aponta para dentro do meu volume de controle, enquanto a área, né, que caracteriza essa superfície de controle, aponta para fora, certo? Então, o ângulo formado entre essas duas quantidades aqui é um ângulo de 180 graus. Isso aqui me dá a confiança de, ao invés de trabalhar com essa integral aqui, eu poder trabalhar simplesmente com esses produtos escalares, né, e as suas multiplicações devidas, né? Por quê? Pelo fato de U ser, da velocidade, ela ser constante ao longo de todo esse trecho, certo? Então, no enunciado é dito que esse valor dessa velocidade vale U, aponta na direção do x positivo. A gente tem uma área de escoamento, que eu vou deixar aqui como área AB, e o ângulo formado entre esses dois vetores é um ângulo de 180 graus, certo? Em seguida, esse é o termo que a gente quer calcular. Diga-me. Como é que você sabe que a área ela tá para fora aqui e a velocidade tá para dentro? A velocidade dá para imaginar. Agora a área, por que ela fica com a seta para fora? Porque é o seguinte, a gente, eu disse para vocês, tem poucas coisas na vida que a gente pode dizer que ocorrem sempre, né? Isso aqui é uma dessas poucas coisas. Quando a gente tem um volume de controle, né, a gente sempre vai considerar que a área que caracteriza esse volume de controle aponta para fora, normalmente a superfície de controle. Então, para esse volume de controle aqui da figura, a área, ela está desta maneira em cada uma das superfícies, certo? Ai, meu Deus, não está ficando reto. Então, no caso, ela sempre vai ser para fora. Sempre aponta para fora e sempre perpendicular à superfície de controle, certo? Sim. Em todo caso. É uma das poucas coisas da vida que a gente pode dizer sempre. É isso. E a velocidade é porque ela está vindo aqui do A e está indo para CD. Isso, aí a velocidade vai ser, o ângulo que a velocidade vai formar em cada caso, aí é uma questão que vai variar, né? Nessa entrada aqui, ele forma um ângulo de 180 graus, aqui na saída, o ângulo formado é de 0 graus, aqui embaixo a gente não tem vetor velocidade, né? E nessa seção aqui de cima, a gente nem pode saber qual que é o ângulo que esse vetor velocidade forma. A gente não tem informação sobre isso. Mas ele pode estar de qualquer maneira. Certo? Entendi. Obrigada, professora. Nada. Então, a gente fica para avaliar agora esse último termo, né? Que é essa integral de ρ vezes escalar dA ao longo dessa seção... da seção CD, né? E aí a gente sabe que a expressão para a velocidade ao longo desse trecho é uma função de y, né? Então, a velocidade é uma função de y, e eu tenho que expressar essa área através do qual o fluido escoa, também, né, com respeito a essa coordenada y. A gente consegue ver que isso aqui, ó, sai desse plano da página. Lembra que ele falou aqui? Sai desse plano da página. Então, eu posso escolher um volume de controle que seja... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso do jeito que eu estou pensando, tá? Não sei se eu vou conseguir, não. A gente pode imaginar um volume de controle que seja dado pela largura, W,
vezes um dy, né? E que isso aqui vai ser integrado desde y igual a zero até y igual a delta, certo? E aí a gente sabe que nessa seção de saída, o ângulo formado entre a velocidade e a área é de 0 graus. Ok? Então, o que nos resta fazer agora é fazer essa integração da função de u, né? A gente sabe que u é dado por uzão, que multiplica 2y sobre delta, que é a função que é fornecida, né? 2 que multiplica y sobre delta, menos y sobre delta ao quadrado. Certo? Então, essa é a nossa função u de y. Cosseno de 0 graus dá 1. E a gente vai fazer essa integração desde um y igual a 0 até um y igual a delta. Certo? Esse W, Lucas, é justamente essa largura aqui dessa placa, certo? Lembra que no enunciado ele disse assim, ó, essa placa tem 60 centímetros saindo do plano da página? Então, esse W é essa medida aqui saindo do plano do desenho da figura. Deu certo? Ok. Então, a gente vai partir para essa integração aqui. Deixa eu só colocar o sinal aqui nesse primeiro termo, para deixar de expressar esse cosseno de 180 aqui. E aí, a gente tem termos que são constantes, né? Então, O vezes U vezes W são constantes, né? E a integral é justamente 2y ao quadrado sobre delta y ao quadrado sobre 2, né, pessoal? Menos y ao cubo. Opa. Menos y ao cubo sobre 3 delta ao quadrado. Certo? E aí a gente vai fazer essa integração com y variando de 0 a delta. Certo? Então, quando y for igual a 0, esse termo é 0, esse outro termo também é 0. E quando y for igual a delta, então aqui a gente tem delta ao quadrado e aqui delta ao cubo. Então, esse primeiro termo fica sendo simplesmente igual a delta. E esse segundo termo fica sendo delta sobre 3, certo? Então, aqui a gente fica com delta menos 1/3 de delta. Esse valor vai dar 2 delta sobre 3, 2/3 de delta. Certo? Para a gente concluir essa questão, a única coisa que a gente precisa fazer é descrever a área na seção AB, né? A área do escoamento na seção AB. Então, a gente sabe que nessa seção de entrada, a área vai ser simplesmente W, que é a largura da placa, vezes delta, que é a espessura da própria placa. Então, para a gente calcular essa vazão máxima BC,
Então, esse termo aqui passa para o outro lado com sinal negativo. E esse termo aqui com sinal positivo. Então, a gente vê que existem valores similares, né, nos dois termos. E aí, a gente fica justamente com ρ vezes U vezes W vezes delta, que multiplica 1 menos 2/3, né? 1 menos 2/3 vai resultar justamente em 1/3 dessa quantidade, que é ρ vezes U vezes W vezes delta, certo? Tranquilos com essa questão, pessoal? Digam aí. Deu para resolver, né? Meio cabulosa, mas dá certo, né? É só a pessoa ter uma paciênciazinha e tudo mais que resolve. A pessoa tem que ter perceber muita coisa aí, percepção, porque senão não vai não, porque ela é meio grandinha. Mas deu Ela é para meio entender. grandinha. Mas deu para entender, né? A ideia de que se existe um perfil de velocidades, né? Se existem alguma região em que a velocidade ela varia ao longo de uma área, vocês vão ter que fazer essa integração, certo? É basicamente isso. E como que isso ocorre. Tá? Bom, pessoal, concluindo essa parte, né, de conservação da massa, a gente, obviamente, ainda vai ter, né, nossas aulas de exercício, não se agoneiem, nem se acelerem, que vai dar tudo certo, a gente ainda tem várias aulas de exercício para fazer ao longo, né, dessa unidade, tá? A gente entra na parte de conservação da quantidade de movimento linear, né, ou conservação da quantidade de momento linear, ou conservação do momento linear, enfim, como vocês preferirem chamar, certo? E a ideia aqui é similar à mesma que a gente fez anteriormente, né? A gente dizer que movimento linear ou momento linear é essa quantidade que relaciona a massa com a velocidade, né? O produto dessas duas quantidades é uma quantidade vetorial, então tem a mesma direção da velocidade, o mesmo sentido dessa velocidade, certo? E quando a gente fala em termos de propriedades intensivas e extensivas, que era o que a gente vinha tratando no começo da aula, né? Momento linear é uma propriedade extensiva. Então, propriedade extensiva é o produto de uma medida de tamanho vezes a propriedade intensiva correspondente. Então, se a gente quiser chegar na equação da conservação do momento linear para um volume de controle, a gente parte da definição da variação do momento linear para um sistema, que é o que a gente já sabia, né? Taxa de variação do momento linear é igual ao somatório de forças. Usa a ferramenta do teorema de transporte de Reynolds, onde N, que é a propriedade extensiva, agora vai ser momento linear, e eta, que é a propriedade intensiva correspondente, vai ser justamente o vetor velocidade, certo? Então, o que a gente vai fazer é, onde tem N, agora a gente vai tratar por momento linear, onde tem eta, a gente vai usar a propriedade intensiva correspondente, que é a velocidade. E aí a gente chega na nossa equação para a conservação do momento linear no volume de controle. O detalhe é que, ó, taxa de variação do momento linear do sistema é igual ao somatório de forças que atua sobre ele, né? E na nossa dedução, a gente disse que existia um momento em que sistema e volume de controle coincidiam, então todas as forças que atuavam no sistema eram as forças que também atuavam no nosso volume de controle. E aí, se a gente quiser descrever essas forças, a gente sabe que elas podem ser forças de campo ou forças de superfície. A gente classificou isso dessa maneira desde a primeira unidade, né?
Forças de campo, a gente vai tratar exclusivamente forças de campo gravitacional, e as forças de superfície são aquelas referentes à pressão e às forças de cisalhamento, são forças que atuam na superfície, realmente, desse nosso volume de controle, certo? Então, a gente pode reescrever a nossa equação de conservação do momento linear para ficar mais bonitinha, né, mais palatável, dessa forma, né? Então, aqui a gente fica com a taxa de variação do momento linear do sistema, que é o somatório de forças que atua sobre esse sistema, é igual à taxa de variação do momento linear no interior desse volume de controle, mais o fluxo líquido de momento linear através da superfície de controle. Aí você diz assim, professora, não entendi nem para onde que vai, nem o que isso serve, nem nada. Mas é simples, ó. Vocês com certeza já passaram pelo processo de querer, sei lá, lavar uma garrafa, né? E aí você está aqui com a mangueira, quer dizer, com a torneira ligada. Aqui seria, sei lá, seu recipiente, sua garrafa, seu qualquer coisa que já tem um determinado nível de líquido. E aí, se essa força aqui, se essa vazão de entrada, ela está muito grande, né? O que vai acontecer é que você espirra líquido daqui de dentro desse seu recipiente para outras direções. E isso ocorre justamente pelo fato de que esse fluido que está entrando, ele aplica uma força sobre essa superfície do líquido, né? E aí uma parte desse líquido responde, né, saindo aqui de controle, digamos assim. Todo mundo já passou por isso, né? Outra comprovação, se vocês quiserem, de que o fluido, quando escoa, ele exerce uma força, né, é simples de se ver, né? Se você pega, por exemplo, uma mangueira, e tá lá a mangueira bem tranquilinha na vida dela, escoando uma aguinha, assim, bem de boas, né, um jatinho mais ou menos assim, sei lá. Ok, não assim, porque, enfim, né, isso está fisicamente esquisito. Mas assim, um jatinho aí de leve, né? E aí, se você bota a sua mão aqui embaixo, isso praticamente nem faz força nenhuma, nem lhe incomoda, né? Mas se, por exemplo, a criatura aqui, ao invés dessa área, né, tampa a saída e você tem um jato mais concentrado aí de água para sair dessa mangueira, e isso aí aponta diretamente, sei lá, para a sua mão, né? Você tem um jato bem concentrado aí de água. Você sente, não é, né, uma força que vai atuar aí sobre essa sua mão. Você sente que existe uma força sendo aplicada só pelo fato desse fluido está escoando com uma dada velocidade, né? Esse processo aqui de você jogar um fluido a uma alta velocidade ou a uma alta pressão, inclusive é usado para cortar coisas, né? Então, a gente tem corte de aço usando água, né? A água a alta pressão é um fluido de alta velocidade, né? Então, como ele tem velocidade muito alta, ele exerce uma força sobre esse meio externo, certo? Então, assim, essa equação da conservação do momento linear, o que essa equação diz para a gente é que fluidos, quando eles estão escoando, né, eles exercem força sobre o meio externo, certo? Uma maneira da gente ver isso é através do exemplo que a gente vai ver a seguir, que é justamente o caso, ó, de uma balança, né? A gente tem aqui uma balança, existe um tanque, né? Esse tanque está cheio, né, até um certo percentual com água, e um fluido escoa para dentro desse tanque. A gente vai ver que à medida do que está sendo mostrado aqui na balança, é a soma do peso da água que está aqui dentro com o peso do próprio tanque,
com uma parcela de força, né, referente a essa entrada aqui do fluido, certo? Então, o que essa equação da conservação do momento linear diz para a gente é justamente que fluidos em movimento, eles exercem força, certo? E essa força está relacionada com a velocidade com a qual eles escoam, né, com a taxa de variação do momento linear desse fluido, certo? Então, como a gente está falando de uma equação que ela é vetorial, então a força, a gente pode descrever ela em termos de seus componentes, na direção x, y, z, e então aquela única equação, ela vai se dissolver, né, vai se decompor em 3 outras, né, para cada uma das direções, tá? Alguns aspectos que a gente deve notar com relação a isso, né, é que na nossa dedução a gente considerou que a única força de campo fosse a força de campo gravitacional. Então, se tiver a presença de algum outro campo que a gente deva levar em consideração, isso vai ter que ser dito para a gente. As forças de superfície, elas resultam sempre da ação do meio circundante sobre a superfície de controle. Então, é uma pressão, é uma tensão que atua na superfície de controle, certo? A gente vai considerar, na maioria dos casos, que essas integrais a gente vai tratar com o uso de valores médios, né, ao longo de uma dada seção. Então, a gente, em geral, não trabalha com a equação da conservação do momento linear, usando realmente essas integrais. Na maioria dos casos, os nossos escoamentos são em regime permanente, certo? E quando a gente for trabalhar com as nossas forças de superfície, referentes à pressão, por exemplo, a gente vai trabalhar sempre com pressões manométricas. Por quê? Porque, em geral, a gente está trabalhando com um equipamento, sei lá, que descarga para a atmosfera, ou um joelho que atua lá numa determinada tubulação. E a gente não vai estar se preocupando com o efeito da pressão atmosférica local. A gente vai estar se preocupando simplesmente com os valores referentes ao escoamento, propriamente dito. Então, a gente vai trabalhar com pressões manométricas, né? E sempre que a gente tiver um despejo para uma superfície livre, né, para a atmosfera realmente, então, esses valores de pressão, eles vão ser iguais a zero, tá? Um detalhe é que quando a gente começa a trabalhar com essas questões de forças, né, a gente tem o meio circundante agindo sobre a superfície de controle que a gente está estudando, ou o fluido exercendo uma força sobre um dado meio, né? Então, a gente vai trabalhar tanto com as forças que o fluido exerce sobre a superfície, quanto as respostas da superfície sobre esse fluido. Então, a gente vai considerar nas nossas deduções as forças de reação, ok? Para deixar isso aqui um pouco menos abstrato, certo? Eu vou começar a trabalhar com vocês essa questão. Não sei se a gente vai conseguir terminar na aula de hoje, mas aí a gente começa ela e aí a gente vê o que faz na aula que vem, tá? Olha só. Essa questão, ele diz assim: um recipiente de metal com 60 centímetros de altura e seção reta de 0,09 metros quadrados, ele pesa 22,2 newton quando vazio. Esse recipiente é colocado sobre uma balança, né? E a água escoa para o interior dele por uma abertura no topo, conforme aqui a figura. Tá aqui o recipiente. Aqui o recipiente, a gente tem uma abertura para o escoamento da água para dentro dele. E para fora, através dessas duas aberturas aqui laterais do recipiente, conforme mostra a figura. Sob condições de regime permanente, a água no tanque, né, é de
58 centímetros. Certo? O seu chefe quer que a balança, a leitura que a balança forneça, represente o peso da água que está aqui dentro desse tanque, mais o peso do próprio tanque. Ou seja, ele quer que esse problema aqui seja tratado como um simples problema de estática de fluidos. Mas você acha que isso não está certo, né? Porque se o fluido está escoando para dentro desse volume aqui de controle, então ele deve exercer uma força. Como que a gente vai resolver esse impasse? Quem será que está certo nessa história? Ai, Cacilda. Então, pessoal, eu vou deixar aqui só o desenho da balança para a gente trabalhar com ele, certo? Quando a gente trabalha com uma situação como essa, perceba que a gente quer avaliar uma leitura de uma balança, né? A leitura da balança, geralmente a gente vê os quilos, né, que está lá. Mas a gente sabe que a balança, ela está medindo ali uma força, né, que está sendo aplicada sobre ela. Então, a gente pode determinar aqui um volume de controle, que englobe aqui justamente essas seções 1, 2 e 3. Certo? Esse pode ser o nosso volume de controle. E a gente vai avaliar justamente as forças que atuam sobre esse volume de controle, de onde que elas vêm, para onde que elas vão, de onde se alimentam e tudo mais. Então, a gente tem aqui uma entrada, né, um vetor V1, uma saída de fluido ao longo dessa seção 3 aqui, e uma saída de fluido ao longo aqui dessa seção 2. Certo? Como eu falei para vocês anteriormente, né? Sempre, poucas coisas na vida são para sempre. O vetor que caracteriza a área, ele aponta para fora do volume de controle, sempre perpendicularmente à superfície de controle. Certo? Então, perceba que eu estou sempre usando esse DA, essa área representando pela cor, sendo representada pela cor amarela, mas assim, isso é arbitrário, foi eu que escolhi isso agora. Se a gente está trabalhando com forças, né, então a gente tem que ver que forças que estão aqui presentes nesse nosso sistema. Então, a gente sabe, na própria questão, ele diz que o fluido, ele tem um peso, né? Então, existe uma quantidade aqui chamada peso da água. Por favor, quando vocês forem tratar de peso, usem essa denominação com W, para depois vocês não confundirem com pressão, tá? Não vão chamar isso de P da água, para depois confundirem isso com pressão da água, tá bom? Então, a gente tem o peso da água e tem também o peso do próprio tanque, né? Em que a água está contida. Essas são as nossas forças de campo gravitacional que estão presentes nesse problema. Obviamente, eu coloquei elas aqui, ó, alinhadas com o eixo Y e apontando para baixo, né, de acordo aí com o que convencionalmente a gente faz com a aceleração da gravidade. Forças de reação, como foi colocado lá no material de vocês, né? Forças de reação são forças de superfície, forças referentes à pressão, forças referentes à tensão superficial, tensão cisalhante, né? Quer dizer, então, a gente percebe que nesse problema aqui da gente não existe nenhum incremento, né, referente à pressão, né? Toda a pressão que atua nessa seção superior atua também na porção inferior, né?
toda a pressão que atua nessa porção aqui superior do meu volume de controle, atua também na porção inferior. Então, não existe contribuição de pressão no nosso problema. Porém, a gente tem, né, que esse volume de controle exerce esse conjunto de forças sobre a balança, ó, ele está apoiado aqui nesses dois elementos, então a balança ela deve responder com uma força de reação. Certo? Essa força de reação, ela tem uma componente na direção Y, mas ela também pode ter uma componente aí na direção X. Opa, é X, eu botei Z. E aí a gente vai arbitrar esse sentido dessa força de reação. Se os nossos cálculos produzirem um valor positivo, então o sentido arbitrado está ok. Se não, a gente tem que avaliar aí esse sentido dessas forças, tá? Então, a gente pode pegar a nossa equação de conservação do momento linear, equação genérica, e como essa equação é uma equação vetorial, a gente pode descrever esse processo aqui, primeiro para a direção X e depois para a direção Y. Certo? Então, eu vou começar aqui com a direção Y, forças de campo na direção Y, forças de superfície na direção Y. E o detalhe é que no próprio enunciado, ele já coloca para a gente que esse processo aqui ocorre em regime permanente. Então, esse primeiro termo aqui a gente vai desprezar, certo? Para a direção Y, ó, a superfície de controle, né, se restringe a essa única seção aqui que eu estou destacando do escoamento, essa seção aqui 1, tá? Então, eu vou colocar aqui seção. Então, a nossa equação se torna isto. Bom, forças de campo na direção Y, como eu disse para vocês, né? Eram forças referentes ao campo gravitacional. Então, a gente tem a força referente ao peso da coluna, peso da água, mais o peso do tanque. Essas seriam nossas forças de campo. Esse outro termo aqui refere-se às forças de superfície. A gente disse que não tinha contribuição de pressão, né, sobre esse volume de controle aí, que está descrito, mas que existia uma força RY, né, a força de reação, a ser considerada. Como a gente colocou lá no slide anterior, ao invés de trabalhar com essas integrais, a gente vai trabalhar com os valores médios ao longo das seções, certo? Então, a gente tem, primeiramente, o vetor V1, em seguida, a gente tem o produto escalar de V1 com a área A1, a ser considerado. Percebam que eu deixei tudo isso em notação vetorial até agora, certo? E agora que eu vou fazer as considerações sobre as direções dessas forças, vetores, se soma, se subtrai e tudo mais, tá bom? Então, o peso da água do tanque aponta na direção do Y negativo. Mesma coisa acontece com o peso do próprio tanque. RY, a gente estipulou que esteja apontando, né, na direção do Y positivo. E aí a gente ficou
com todos esses sinais aqui do lado esquerdo da equação, ok? Do lado direito da equação, percebam que a gente tem um primeiro vetor velocidade. Então, é importante vocês não trabalharem esse elemento aqui de maneira conjunta. Eu gosto de que vocês coloquem esses vetores velocidade bem descritos para vocês não errarem sinal na hora que vocês forem resolver as questões, certo? Então, esse primeiro termo aqui, ele dá a direção desse escoamento, certo? E esse segundo termo aqui, ó, é um produto escalar. Então, produto escalar produz uma quantidade escalar, não produz uma direção, não dá uma informação de direção, tá? Então, sempre esse elemento aqui é que vai trazer a direção desse momento que está sendo causado pelo escoamento do fluido, tá? Karen está perguntando, dizendo que não entendeu o sentido de RY, não era para ser o contrário? Se for ao contrário, Karen, o máximo que vai acontecer é que o sinal que a gente vai encontrar vai ser negativo, certo? A gente que arbitra o sentido dessa força de reação, ok? É tipo um apoio, professora? O tanque está apoiado sobre a balança, né? O tanque está em cima da balança. Então, ele exerce um conjunto de forças sobre a balança responde com essa força RY, tá bom? Ok, então. Então, como está descrito aí na figura, V1 aponta na direção do Y negativo, então, menos V1, massa específica do fluido, e agora a gente vai tratar do produto escalar. Então, V1, A1, cosseno do ângulo formado entre eles, que na entrada lá é um ângulo de 180 graus. Então, a gente vai poder isolar aqui RY, passar esses dois termos para o outro lado da equação, com sinal positivo. Esse sinal de menos vai se cancelar com esse menos aqui do cosseno de 180. E aí a gente consegue ver que, de fato, o valor que a balança está lendo, ó, perceba, ele é uma soma do momento causado pelo escoamento do fluido, né, da força causada pelo escoamento do fluido, o peso da água que está contido no tanque, mais o peso do próprio tanque, certo? Então, de fato, não podemos tratar esse problema como um problema de estática de fluidos, tá bom? Aí a gente simplesmente vai trabalhar com os valores dessas variáveis. O peso do tanque é 22,2, né? O peso da água a gente pode calcular como sendo a massa específica dela vezes o volume de água vezes a aceleração da gravidade. E esses termos aqui de velocidade do fluido na seção 1 e massa específica a gente tem, né, do enunciado. Então, essa velocidade V1, poxa, não está dizendo aqui não, é de 3 metros por segundo, e a área 1 é 0,009. Então, 3 vezes a massa específica do fluido, vezes a área, 0,009. Mais massa específica do fluido, água, vezes o volume ocupado pela água, certo? Ele diz que a altura do tanque, da água no tanque é de 58 centímetros, que a área da seção desse tanque é de 0,09 metros quadrados. Certo? Multiplica isso pela aceleração da gravidade, e aí a gente vai ter essa força, o valor dessa força RY.
Certo? Ok, senhoras e senhores. Difícil, porém não impossível, né? Na medida que vocês forem respondendo as questões, vocês vão ver que dá certo. Tipo uma equação manométrica com mais parâmetros. É isso, pessoal. Eu devo estar colocando a lista de exercícios para vocês ainda essa semana. Não sei se eu vou ter ela disponível hoje ou só amanhã, tá? Mas vocês podem ficar à vontade assim que eu colocar para procurar os monitores, tirar dúvida e tudo mais, tá bom? Só para descrever aqui para o pessoal, né? Se a gente fosse calcular Rx, né? Se a gente fosse fazer esse mesmo cálculo para a direção x, a gente ia fazer a primeira consideração, né, de regime permanente. A gente ia ver que na direção horizontal não existe peso, né? Então não existe componente de força gravitacional, certo? E aí o momento referente e aí as forças, né, de superfície seriam simplesmente a própria Rx, certo? Então, Rx aqui seria a força de superfície, e do outro lado, ela estaria se igualando com o momento causado pelo escoamento, a força causada pelo escoamento nas direções referentes à saída 3 e à saída 2. Então, aqui a gente tinha, né, um termo de V3, ρ, produto escalar entre V3 e A3, cujo ângulo formado é de 0 graus, e na seção de saída 2, mesma coisa, V2, ρ, produto escalar entre V2 e a área, com o ângulo sendo um ângulo de 0 graus. E aí, percebam, a avaliação se vai haver uma força Rx resultante vai depender justamente das áreas da seção 3 e da seção 2, das velocidades na seção 2 e na seção 3, né? Porque justamente na seção 3, esse vetor velocidade aponta, né, na direção do menos x, então por isso que a gente tem esse sinal negativo aqui. E na seção 2, V2 aponta para a direção de mais x. Então, essa definição, se é que vai haver uma força Rx, vai depender dessa avaliação aí, ok? É isso, meu povo, por hoje é só, né? Agradeço muito aí a presença de vocês. Nos vemos semana que vem. Beleza, professora, vamos estudar e bom final de semana. Bom fim de semana para vocês todos. Tchau, tchau. 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 Valeu, obrigada. Tchau, tchau.